Olá pessoal, boa noite. Passando aqui no cenário, nos estúdios de gravação para gravar mais este vídeo aqui do canal aqui no YouTube. Roda a vinheta! Voltamos para falar exatamente do nosso Botafogo, que recentemente contratou o nosso treinador com a sua comissão técnica, né? É o Arthur Jorge, né? Trabalhou no Portugal, naquelas equipes sobre 15, sobre 23, sobre 20, né? E então, é um homem muito estudioso, né? Era o que mais ele queria, né? Ser um grande profissional, que ele é, e hoje é um treinador, né? Trabalhou no Braga, ali o nosso John Textor estava muitos nomes na mesa para definir qual o técnico que poderia chegar para assumir o nosso Botafogo, nosso glorioso, né? E ali ele foi até a residência do Arthur Jorge e conseguiu apresentar o projeto do Botafogo para ele, e ele gostou. Então, ele aceitou o convite, aceitou a negociação com John Textor ao Botafogo para que viesse assumir o nosso Botafogo do Rio. E assim ele aceitou, era a coisa que mais ele queria. Desde criança, o sonho dele era conhecer o Rio de Janeiro, né? E conhecer também o Botafogo, que era o que mais ele queria, que um dia fosse um grande comandante de ser um treinador do Botafogo. Então juntou a fome com a vontade de comer. E não é que deu tudo certo? É o nosso treinador, recentemente chegado ao Botafogo. Então ele chegou exatamente no dia que era a primeira partida que o Botafogo ia disputar pela Libertadores, né? Contra a equipe do Júnior Barranquillo, né? E então no Newton Santos, exatamente, ele pegou o avião fretado, mas o John Textor, sua comissão técnica, e veio diretamente para o Newton Santos. Ali ele assistiu no camarote o jogo do Botafogo, comandado pelo nosso treinador ali, o Matias, né? O Matias que estava comandando o nosso jogo do Botafogo, né? O técnico interino, e fez seus jogos aí, ajudou muito os jogadores, né? Melhorar o seu melhor futebol, botar em prática, treinar, preparar, né? E hoje, exatamente, o nosso Botafogo melhorou muito, né? Perdeu o Campeonato Brasileiro 2023, coisa que não poderia ter acontecido, tinha tudo para ter sido campeão, mas aí os jogadores perdeu o título e ficou com aquele peso, né, na consciência, se culpando a cada jogadores, né, se culpando o que aconteceu por não ter conseguido o título do Botafogo, né, em 2023, mas quando o nosso treinador, né, assumiu, treinador interino, né, que é exatamente o Matias, conversou bem a parte psicológica de cada atleta, de cada jogador, foi tirando ali, oferecendo o melhor sistema tático de jogo e foi botando na mente, foi botando na consciência, na cabeça de cada atleta, e os atletas foram esquecendo aquele pesadelo do que tinha acontecido, né, gente? E foi molhando ali o sistema melhor para o seu melhor futebol. E então hoje o Botafogo
melhorou muito o seu sistema de jogo, né? Aí jogou também ali, disputando a pré-libertadora, exatamente com as outras equipes, e conseguiu o jogo contra o Bragantino. No Newton Santos ele venceu o Bragantino, voltou para a Bragança Paulista, o jogo ficou empate, terminou empate e assim o Botafogo passou de fase de grupo da Libertadores. E ali foi onde aconteceu o primeiro jogo, né, da estreia do Botafogo pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla, exatamente no Newton Santos. E foi quando o nosso treinador, Arthur Jorge, chegou e assistiu o jogo ali no camarote, né? E o Botafogo perdeu por 3-1. O Júnior Barranquilla fez o seu melhor jogo, tudo no primeiro tempo, venceu o Botafogo por 3-1. Os 3 gols surgiram no primeiro tempo, e o Botafogo fez um gol, e assim, no segundo tempo, o nosso treinador, né, o Matias, colocou uma avalanche ali de jogadores, atacantes para cima do Júnior Barranquilla, não conseguiu furar o bloqueio da zaga, porque o Barranquilla se recuou todo, se segurou todo lá atrás, fechou, né? Exatamente, não teve como o Botafogo furar o seu bloqueio ali. E assim encerrou o jogo 3-1. Então, o Botafogo perdeu a primeira partida nessa noite, né, contra a equipe do Júnior Barranquilla, né? E agora, quinta-feira, irá fazer o seu segundo jogo, né, sua segunda partida pela Libertadores contra a equipe da LDU, né, lá em Quito, lá na altitude, aonde é 2.650 metros longe do mar. Então precisa muito para que o Botafogo segure mais a bola, porque lá a bola corre mais rápido, né? E procurar os jogadores se entrosar, aparecer mais perto para receber o toque de bola, para poder tentar furar o bloqueio lá da equipe da LDU, para que o Botafogo consiga vencer e voltar para o Rio com a sua vitória, né, e a sua pontuação, né? Vamos torcer que tudo dê certo. Esse jogo vai ser 7 horas da noite, quinta-feira, né, lá em Quito, lá na altitude, lá em Quito, né? Então, sim, e sobre o nosso treinador, com certeza pode ser a estreia dele, né? Ele treinou a equipe na sexta-feira e vinha treinando e preparando os jogadores. Parece até que ele já conhecia todos os jogadores do Botafogo, né? Uma parte ele já conhecia já exatamente o Tiquinho Soares, né? E então também já teve um conhecimento com os outros jogadores e ali preparou a equipe. E o nosso Matias, né, vai estar junto ali, passando todo conhecimento do sistema tático de cada posição de cada atleta, de cada jogador, né, para que assim ele possa definir ali a escalação dos jogadores que irá enfrentar quinta-feira a equipe da LDU, né, lá em Quito, lá na altitude, né, que são 2.650 metros de distância do mar, né? Então torcer que o Botafogo consiga fazer um grande jogo e uma grande vitória e conseguir voltar para o Rio com a vitória, né? E assim, então, hoje o Grêmio estava perdendo por 2-0, né? No Rio Grande do Sul, né? No primeiro tempo. E então, hoje também tem um jogo do Fluminense também, aí irá jogar no Maracanã, jogo de volta em casa, né? E porque o primeiro jogo, o Fluminense estava perdendo, empatou, né? Por 1-1. O Grêmio, no primeiro jogo, lá fora, perdeu por 2-0, né? E então, os técnicos, tudo poupando os jogadores por causa dos campeonatos estadual, né?
que teve, por exemplo, o Grêmio foi campeão em cima do Juventude, né? O Atlético Mineiro também foi campeão em cima do Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, né? Ficou com o título. O Ceará conseguiu ser campeão em cima do Fortaleza, lá no Castelão, né? E então o Flamengo conseguiu vencer o Novo Iguaçu, os 2 jogos, né? Foi 2 domingos. O primeiro jogo o Flamengo venceu por 3-0 no Maracanã. O segundo jogo agora, a decisão, domingo, o Flamengo venceu também o Novo Iguaçu, né? E por 1-0, ou foi 2-0, não estou bem lembrado, peço até desculpa, né? Mas o Flamengo foi campeão, né? E o Palmeiras também foi campeão em cima da equipe do Santos, né? Venceu a equipe do Santos e então levou o título, né? E então vamos ver, vamos ter jogos aí da Libertadores, vai ter jogo da Copa do Brasil e vai ter o Campeonato Brasileiro, que irá começar nesse sábado, né? A abertura da primeira rodada do Brasileirão. E o Botafogo irá jogar domingo, 7 horas da noite, diretamente lá em Belo Horizonte, na casa do Cruzeiro. Irá jogar com o Cruzeiro, né? Cruzeiro que exatamente agora perdeu o título mineiro ali para o Atlético Mineiro, né? E então mandaram o técnico embora e agora chegou novo técnico, parece que é o Seabra, né? O nome do novo técnico, que irá assumir a equipe do Cruzeiro. E então o Botafogo irá enfrentar o Cruzeiro nesse domingo, 7 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos esperar que o Botafogo consiga vencer e ficar com a vitória e dar o primeiro passo, né, nesse Brasileirão. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aquele que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativando o sininho, para que assim você possa ficar sabendo de todas as novidades lá do Rio de Janeiro, do Botafogo, aqui no canal do Botafoguense Ninguém Cala Este Nosso Amor, aqui de Água Fria de Goiás. Fica com Deus, muito obrigado, tchau, fui!